pensando aqui, como é que eu vou quebrar o gelo? Uma forma de quebrar o gelo, mas tá. Na minha época não era assim, não era franco, não. Isso. Bom, para quebrar o gelo, eu estava pensando, falar um monte de coisa. Aí aconteceu essa situação do microfone, mas a situação é o seguinte, falar para vocês é pregar para convertido. Todo mundo fala super bem aqui, né? Todo mundo da comunicação, pelo menos os que eu ouvi aqui se apresentando, super bem, tudo muito tranquilo. Mas é isso. Deixa eu explicar por que eu estou falando do microfone, gente, porque eu trabalho, estou desde as 6 horas da manhã falando, então para não forçar muito, que eu ainda tenho a semana inteira, tem fim de semana, o microfone ajuda a não forçar tanto. Tomei um pouquinho de água, então já fica aqui uma primeira lição para quem vai se comunicar, fala bastante, beba bastante água e, quando possível, também use o microfone, porque ajuda no entendimento. Estava pensando aqui, né? Quando eu falei com o William, falei, William, eu estou mexendo com oratória, estou trabalhando, treinando pessoas para falar em público. Cara, eu tenho uma palestra aí, se você quiser, tá aí, tá à disposição. Mandei uma mensagem, passou uns dias, 2 dias, ele, olha, acho que tem uma oportunidade aí, hein? Falei, legal. Tô armando alguma coisa aqui, acho que vai ser legal, vou te encaixar num negócio aí. E aí passou alguns dias, ele falou, Giba, fechado, então vai ser tal dia. No momento que ele falou o dia, a data, deu aquele frio na barriga. Eu falei brincando, William, olha assim, tô brincando. Gente, mas eu tô aqui porque eu me coloquei nessa situação, né, de falar em público. Então o tema aqui hoje é o seguinte, além da comunicação, todos os dias, milhares, milhões de pessoas vão lá no Google e procuram como perder o medo de falar em público, como quebrar a barreira da timidez, do medo, da vergonha para falar em público. Milhões de pessoas, todos os dias. E o falar em público é um dos grandes medos da humanidade. O grande medo da humanidade é o medo da morte. Quase todo mundo tem medo de morrer. Tem gente que não tem uns doidos aí, mas a maioria tem. E numa escala ali próxima do medo de morrer é o medo de falar em público. Tem gente que prefere morrer do que falar em público. Tem gente que fala, não, de jeito nenhum. Aí uma coisa que eu não faço é falar em público. Ou participar de um evento, ou gravar um vídeo, enfim. E eu sempre falo que existem 2 mentalidades. Tem a mentalidade fixa, que é aquela mentalidade que a pessoa fala, olha, isso não é para mim. Em relação à oratória, falar em público, não vou falar em público, não adianta. Eu falei uma vez, me senti super mal, passei mal, pressão, aquela coisa toda, isso não é para mim. Não quero, não tem jeito, não adianta, decidi que falar em público não é para mim. Eu prefiro perder a oportunidade, eu prefiro mudar de emprego, mas falar em público, esquece, isso não é para mim, isso é mentalidade fixa. E tem a mentalidade progressiva, que é aquela pessoa que falou em público, não teve uma experiência muito boa, mas ela falou assim, poxa, acho que se eu fizer de novo, eu vou melhorar. Eu acho que eu vou lá no Google escrever como é que perde o medo de falar em público. Milhões de pessoas fazem isso todos os dias. E é isso que eu acredito que vocês têm, né? A mentalidade progressiva. Porque afinal de contas vocês lidam, né, com o público, alguns aqui falaram super bem, nosso amigo ali super bem, divertido e tal. A minha primeira impressão foi essa. Cara, gente boa, divertido. Vamos ver convivendo o tempo, né? Mas é isso. Então é isso, gente. Eu imagino que vocês tenham essa mentalidade progressiva. A fixa, o nosso objetivo é tentar mudar para a progressiva. Se você já tem a progressiva, você está no caminho certo. Se prepare, busque conhecimento, essa sempre é a minha dica. Estou muito feliz de estar aqui, mas muito mesmo. Eu desejei estar aqui, eu me preparei para estar aqui. Como eu expliquei, eu falei com o William, né? Eu falei, cara, tem essa palestra, rolou, estou aqui, me coloquei nessa situação e está hoje eu aqui falando. Mas eu estou mais feliz, né, de cada um de vocês estar aqui, né?
nessa reunião de amigos, de colegas, de trabalho, de uma rede tão importante, tão forte. Então, estou muito feliz com a presença de cada um de vocês. Espero, né, tenho uma grande expectativa em relação a vocês e em relação também ao que eu vou falar. Nesses anos eu tenho ajudado muita gente, né, treinando muita gente a falar em público, a se comunicar, a ter uma ideia, né, começo, meio e fim. E eu vou passar para vocês bem básico, assim, né, algo que tem funcionado para mim e tem funcionado para as pessoas com quem eu tenho trabalhado e treinado. Tá certo? Acho que uma primeira lição é você falar para quem quer te ouvir. Certo? Falar para quem quer te ouvir. Eu mexi uns pauzinhos, como eu falei, né? Eu falei com o William, eu falei, William, tem uma palestra. Ele falou, poxa, acho que é legal minha equipe ouvir. Então eu mexi uns pauzinhos, criei condições e está eu aqui falando, né, de comunicação, de oratória. Então acho que a primeira lição é essa, falar para quem quer te ouvir. Imagina um vegano falando para um cara carnívoro, né, que gosta de churrasco. Só se o cara for muito bom mesmo para fazer uma palestra e fazer o cara se converter do vegano a comer carne. Acontece, tem cara fera, tem cara que manda bem na resenha, na oratória. Mas não é o caso aqui, né? Imagino que vocês estejam interessados em saber sobre comunicação. Deixa eu me apresentar. Eu sou Gilberto Souza, ninguém me chama de Gilberto. Ou é Giba, ou é Gil, né, para os caras que me conhecem há mais tempo. Eu sou profissional da voz, dos multimeios da comunicação. Só sei fazer isso da vida, gente. Só sei falar. Só que eu sei fazer. Mais nada. A vida inteira ouvindo rádio, imitando os apresentadores, os locutores de AM, de FM. A vida inteira. Trabalhei em rádio comunitária, piratinha mesmo. Piratinha. Depois em lojas, mercado, Carrefour, shopping, tá lá o Giba lá, vende, olha a TV, olha o leite condensado, fiz tudo isso. Tudo processo, né, de crescimento. Primeira rádio grande que eu trabalhei, a primeira emissora de rádio grande foi a rádio Manchete Gospel, uma emissora do segmento evangélico. Trabalhei 25 anos nessa emissora, fui locutor, fui gestor, depois diretor artístico. Aprendi muito nessa emissora. Paralelamente, eu trabalhei também durante 2 anos na antiga Rádio Cidade, que depois virou Rádio Sucesso. Quem ouvia aqui a Rádio Sucesso? Eu vou fazer uma pergunta, essa é de lei. Quem ouvia o Love Songs? Pois é, o Giba aqui apresentou Love Songs. Muita gente namorou, muitos filhos nasceram ouvindo Love Songs. E o Giba estava lá. Boa noite, está começando a Love Songs, a parte mais romântica dessa noite, mas deixa pra lá. E era um segmento, e eu tive que aprender, né, essa coisa mais amiga, essa locução, esse papo mole aí, essa resenha. Saí, trabalhei 8 anos na Rádio Metropolitana, que já é um outro segmento jovem. A Metropolitana está aí até hoje, em primeiro lugar no segmento jovem. Tive que aprender também a falar do jeito que o jovem gosta de ouvir, gíria. Na gospel eu não podia falar palavrão, não podia falar de horóscopo, não podia falar nada. Tive que aprender uma linguagem, um segmento. Na cidade, uma fala mais popular, e na gospel e na Metropolitana mais jovem. Me preparei, fiz muitos cursos, mas eu quero destacar 3. O primeiro e mais importante, o do Senac, de locução e rádio, lá nos anos 90. Depois eu fiz um outro curso muito importante. Quando eu trabalhava na Gospel, na Manchete Gospel, eles fizeram uma parceria com uma equipe esportiva, narrador, repórter, eles iam transmitir jogo na emissora. E eu não sabia como lidar com essa turma. Eu falei, cara, eu preciso aprender como é que lida com o narrador, como é que lida com essa galera. E tinha o desafio de ser uma rádio gospel e os caras não tinham nada a ver com gospel, com igreja. Imagina, o cara chegar lá narrando e me manda um Nossa Senhora, ou manda um, sei lá, coisas que não estão no dialeto, na linguagem do gospel. Então fui aprender, eu fiz um curso chamado D360. Esse curso, ele é na Vila Mariana, existe até hoje, um mês, todo sábado, o dia inteiro, com o Eduardo Afonso, que é setorista da ESPN, e com o Gabriel Prado, que é jornalista da Globo News. Então eu fui lá, mão na massa,
Aprendi a ser narrador, aprendi a ser comentarista, aprendi a ser repórter, aprendi a ser um apresentador de jornada na raça. Aprendi a lidar com uma equipe esportiva. Beleza. E tem um terceiro curso que eu fiz, que esse para mim foi demais. Divisor de águas. Eu fiz um curso chamado Voz à Obra, com Nicola Lauleta, que é dono do estúdio Ecos, que é um estúdio ganhador de Grammy, enfim, um super estúdio. O Nicola Lauleta e o Antônio Viviani, que é um super locutor de publicidade, ministraram esse curso. Talvez eu falando o nome do Antônio Viviani, alguém sabe quem é? Mas se eu fizer o que ele faz, vocês vão saber. Lembra do cara que fazia o Top 5? Lembra? CNN Brasil. Lembra? Então esse cara. Fui aprender com ele. Por quê? Como comunicador, o locutor de rádio é uma outra pegada. O locutor de publicidade é um outro departamento, é uma transição. E eu precisava aprender. Eu não fazia antes porque eu tinha um contrato de exclusividade com a igreja, né, com a rádio, só podia falar lá e não podia fazer publicidade. Eu queria expandir meus horizontes, fiz esse curso. O curso anterior que eu falei, que foi de um mês, foi muito caro, mas eu pagaria de novo. E esse, Voz à Obra, caro também, um dia, gente. Um dia. Mas um dia inteiro ali, sendo dirigido, treinando. Foi caro, pagaria de novo. Aprendi muito, expandi meus horizontes, financeiramente falando também. A última coisa bem legal que eu fiz na publicidade, se vocês tiverem curiosidade, no YouTube, eu fiz para a Disney. Eu fiz um talk show com Buzz Lightyear. Muito legal, muito legal. Última coisa bem legal que eu fiz. E atualmente eu trabalho na BTN, Brazilian Traffic Network, que é uma empresa de aeroreportagem. Eu falo do trânsito. Aqui em São Paulo eu faço o trânsito da Rádio Massa, da Eldorado do Grupo Estado e da Rádio Capital. Mas a empresa que eu trabalho presta serviço aí para Band, CBN, enfim, quase todas as rádios de São Paulo. Quando você ouvir o trânsito, é dessa empresa que eu trabalho. Por que eu falei um pouquinho de mim? Aqui uma segunda lição. Assim como é importante você saber com quem você vai falar, é importante que com quem você vai falar saiba quem está falando. Esse é um gatilho importante, é o gatilho da autoridade. Quando você vê um técnico super renomado, você o respeita. Quando você vê um juiz, você o respeita. Eu não tenho outra forma de me identificar, a não ser falando do que eu faço. Mas tem um detalhe importante. A oratória não tem a ver com quem fala, não tem a ver comigo, não tem a ver com o eu. Eu só estou gastando um tempinho falando de mim para te dizer que é importante o seu público saber quem está falando. João, está falando o quê? Vai na raça. Tem mais dois ainda, quer? Então, precisa saber, né, quem está falando. Jogou onde? Está falando do quê? Está falando de comunicação, é que esse cara. Então, não é para se fazer, é só uma dica. Eu sei que está ali, né, tem um pouquinho ali, mas vai acontecer, de repente, um dia que não vai ter um mestre de cerimônias colocando lá o seu release. Pode acontecer. Então, é importante você falar um pouquinho da sua história, do que você fez. Isso causa uma autoridade, gera um pouco mais de atenção. Curiosidade ali, gente. Seguinte, eu ia fazer essa piada lá, então eu vou fazer agora. Se você, quando terminar aqui, pedir para fazer voz de locutor, eu vou pedir para você formatar o meu notebook. Porque eu já fiz isso com ele. E ele guarda esse trauma, cara, até hoje. Você viu o que ele falou aqui? Cara, começou comigo. Então é isso, gente. É só para falar, né, que você é uma autoridade. Vou falar rapidamente, assim, basicamente, o que é comunicação. É um guarda-chuvão bem grande. Embaixo desse guarda-chuva tem todo tipo de comunicação. Tecnológica, visual, verbal, teológica, enfim, tudo comunica. Tudo comunica. Tudo. A roupa, o meu jeito de falar, minhas mãos, tudo comunica. O silêncio comunica e comunica muito. O silêncio fala demais. Então tudo comunica. E embaixo do guarda-chuva da comunicação verbal tem a locução. E todos nós somos locutores. Ok? Todos nós. O que é a locução? É o uso das regras da língua portuguesa. Nada mais que isso. Tanto quem fala quanto quem não fala.
comunicação verbal e a não verbal. Quem não fala também usa as regras da língua portuguesa, só que com sinais. Embaixo do guarda-chuvinha da locução tem a locução artística, que é que eu inseri. Locução de rádio, locução publicitária, contação de história, dublagem, canto, o que mais? Voz caricata, leitura de livro. E tem também o uso da locução artística nas profissões. No caso de vocês, técnicos, né? Tecnólogos, de TI, advogados, professores, enfim, quem tem a mente progressiva e fala, se comunica e passa a mensagem. É importante falar um pouquinho para ilustrar. E eu costumo dizer que comunicação é uma trindade. 3 em 1. Fala em 3 em 1, tinha um 3 em 1 na CCE. Era o cassete, era o rádio e o toca-disco. Tem gente que nem sabe ter cassete aqui. Mas, enfim, é um 3 em 1, uma trindade. É o emissor, que somos nós somos emissores. O emissor precisa estar preparado. Precisa estar preparado. Precisa entender, precisa ler, precisa aumentar o vocabulário, precisa estudar, precisa se preparar. O emissor. A comunicação também é a mensagem. E a mensagem, eu vou deixar para falar um pouquinho mais no final. E o receptor. O receptor, gente, esse é o público-alvo. São vocês aqui em relação a mim. Vocês são o meu público-alvo. Eu me preparei para estar aqui com vocês. Cara, eu preciso fazer bonito, eu preciso me preparar, eu preciso falar, eu preciso... Se uma pessoa fizer a diferença, colocar em prática aquilo que eu vou falar, eu já vou estar feliz. E no caso de vocês, e no caso do hospital, e no caso de tudo, né, a gente trabalha pensando no público-alvo. O RH, o público-alvo, vocês, no público-alvo, o hospital, o público-alvo, todo mundo. Então está aí uma pessoa que você tem que dar toda a sua atenção. O público-alvo. E na comunicação, então, tem que dar atenção ao público-alvo. Vamos falar agora, gente, da mensagem. É aí que está o grande problema, que as pessoas reclamam que travam, que passam mal, que tem sintomas emocionais, ansiedade, aquela coisa toda. Dos sintomas emocionais vêm os sintomas físicos, que é a tremedeira, a dor de barriga, aquela coisa toda. Tem gente que trava, tem gente que cai a pressão, tem gente que desmaia. Tem gente que inventa desculpa. Eu mesmo, antes de entrar aqui sentado ali, eu estava pensando assim, meu Deus, chegou a hora. Vou inventar uma desculpa, que sei lá, eu vou falar que sexta-feira minha religião me permite falar às 3 da tarde, sei lá, falar que meu peixinho de estimação morreu, eu estou sensível, eu estou sem voz, enfim, eu imaginei, vou dar uma desculpa. E a mensagem também é uma trindade. Começo, meio e fim. Aí você me fala, nossa, conta outra, conta uma novidade aí. É isso, começo, meio e fim. Então, mas é que está o problema, parece óbvio, mas a gente subestima as coisas óbvias. Tem gente que não sabe como começar. Como é que começa? Como é que quebra o gelo? Eu pensei numa coisa que aconteceu outra, né? Eu pensei, vou quebrar o gelo desse jeito, aconteceu no microfone, quebrou o gelo e está tudo certo. A gente segue aqui. É difícil causar a primeira boa impressão. Bem difícil. Depende do que você fala, você causa uma boa impressão. E existem, gente, várias formas de você começar. Várias. Mas eu vou citar 3, mas eu vou gastar um tempinho em uma só. Você pode fazer uma pergunta, você pode fazer uma piada, mas aí tem que tomar muito cuidado, que pode ser um tiro no pé. E você pode fazer uma antecipação, certo? Uma antecipação. E a antecipação é a que eu mais gosto. Por quê? Funciona como um super gatilho. Quando você vai começar uma apresentação, a antecipação é fantástica. Antigamente, o final das novelas tinha lá cenas do próximo capítulo. Tem? Até hoje tem. Só que as coisas estão mudando, porque cada internet, muita informação, o tempo todo é uma loucura, é rede social, é TV, é rádio, enfim, é informação de todo lado, a nossa cabeça está uma loucura, é muita coisa para pensar, muita coisa para ver. E aí o que as novelas estão fazendo e o que as séries estão fazendo? Não é mais no final, é no começo. Quem já percebeu isso? É no começo. Lá no comecinho da novela ou da série já mostra um pedacinho de tudo que vai acontecer naquele dia. Porque não pode perder tempo mais. Se deixar para outro dia, a pessoa esquece, vê outra série,
parte para a próxima e já era. Então, a antecipação. Quando você for apresentar alguma coisa, quando você tiver uma oportunidade de gravar um vídeo, de participar de uma live, de fazer uma apresentação, antecipa, já fala, ó, vou fazer isso. A pessoa fala, poxa, vou ficar até o final para saber aí como é que funciona esse negócio aí. Então, antecipação. Eu acho que vocês vão lembrar, mas quem quiser anotar, vale a pena. Lembrando que isso aqui é só um passo a passo bem básico. A gente tem muito mais coisa, tem faculdade de comunicação, anos e anos estudando. Aqui é bem básico para quem quer destravar a comunicação na fala em público ou na fala virtual, na gravação de um vídeo. Então, antecipação. Tem várias, mas antecipação. Você pode pesquisar, você pode treinar, você pode ver. Não é lei, gente, não está escrito em beta. O que eu estou fazendo aqui é como se fosse uma bicicleta para a criança aprender. Se bem que até isso mudou, né? Hoje não tem mais rodinha na bicicleta. Hoje a bicicletinha para a criança é sem o pedal. Para a criança pegar equilíbrio, ela aprende a andar muito mais rápido. Então o que eu estou fazendo aqui é isso, é só bicicletinha pequenininha para você entender como é comunicação, aí você vai se aperfeiçoando. Então, o início, faz assim, você vai ver, nunca mais você vai ter problema. E o recheio? O meio ali da trindade da comunicação. O recheio é hora de você brilhar, cara. O recheio é hora de você gastar. O recheio é hora de você mostrar o que você conhece, o que você estudou, o que você preparou para o receptor. O recheio. O que precisa ter no recheio? O texto, que é o tema. O contexto, que você vai contextualizar por que você está falando aquilo. Precisa ter descoberta, você descobriu com aquilo. E as afirmações, que é o quê? Eu descobri e eu afirmo que funciona. Tá certo? Eu gosto de usar no meu ecossistema, a questão religiosa. Né? Então o pastor ele pega lá um versículo e lê. Lucas 6 tal. E aí ele vai lá, isso é o texto, ele vai lá e contextualiza. Isso foi escrito em tal dia, foi falado para tal pessoa, em tal circunstância, então o resultado foi esse. E vários estudiosos falaram isso, falaram aquilo, eu tiro essa conclusão, eu testei, eu descobri, eu afirmo que dá certo. Tá certo? E no final, tem lá um dízimo, uma oferta, mas isso não vem ao caso, é para uma outra palestra. Então é isso. O recheio é hora de você brilhar. Você tem que estar preparado para o recheio. Tanto é que o recheio de tudo é a parte mais gostosa, né? O recheio lá do McDonald's, lá do lanche, do Big Mac, o pão legal, mas o recheio é o que você paga, é o que vale a pena, é o que dá gosto. Então, gente, o recheio na comunicação, na oratória, na sua apresentação, na live, enfim, o recheio você tem que estar preparado. Estudar, tem que saber o que você está falando, você tem que impactar a vida das pessoas mesmo com aquilo que você está falando. Você quer fazer valer a pena. O receptor, cara, ele é uma terra fértil, a semente que você vai jogar nessa terra, precisa frutificar. Então, o recheio é hora de você brilhar. E a conclusão? É difícil também, gente. Tem gente que não sabe terminar. Depende muito daquilo que você está apresentando. Se você está vendendo alguma coisa, como é que termina? Vendendo. Está vendendo, então você fala, gente, é o seguinte, o que eu falei aqui é um pouquinho só, tem muito mais. Eu tenho um curso de 10 módulos, se você tiver afim, olha, isso que eu falei para vocês aqui de graça, ninguém paga nada, mas lá no curso, para vocês que prestaram atenção aqui e tal, vai lá no meu site que tem um desconto especial para vocês, mas valendo só durante 24 horas. Aí você vai lá e compra. Tá certo? Isso para venda. Se você quer, sei lá, ficar famoso na rede social, você chama, fala, gente, olha, valeu, quem quiser saber mais, eu tenho um monte de dicas lá no Instagram, eu tenho um monte de dicas no YouTube, sei lá, eu tô todo dia em tal lugar, enfim, você chama por engajamento. Que mais? Como é que pode concluir? Ou você deixa um fio solto. Ó, terminei aqui, semana que vem eu vou ter uma outra oportunidade, eu vou falar mais, eu vou falar de outro assunto. E concluiu. Eu vou concluir agora fazendo o seguinte. Quanto tempo eu fui? 5 minutos, faltam 5. Faltam 5? Então é isso. Eu vou concluir fazendo o seguinte, 5 minutos, se for possível, se alguém tiver uma dúvida,
Não me pergunte porque eu não sei. Não, tô brincando. 5 minutos. Se alguém tiver qualquer dúvida, eu respondo agora. Se você tiver vergonha, não quiser perguntar agora, não tem problema. Meu e-mail é gibadejesus@gmail.com. Me manda um e-mail lá, fala: Giba, quero saber mais. Eu estou fazendo um e-book lá da Trindade da Comunicação. Manda um e-mail, fala: eu quero, eu te mando de graça lá, você não vai pagar nada. Mas se você tiver qualquer dúvida agora, aproveite essa oportunidade. Pode perguntar. 5 minutinhos, né? 5. Vamos lá? E se ninguém tiver nada, valeu. Tá? Gilberto, eu acho que muita coisa do que você falou aí, né? Muito dos mesmos, eu tenho tudo. Tá todos os sintomas, tremedeira, consultório, barriga, as tensões, tenho todos. Mas eu trouxe você, você deu a ideia ali, né? A gente trouxe você hoje, justamente assim, né? Eu, né, como gerente da área, tenho grande dificuldade de comunicação. Né? É a primeira vez que eu faço um evento para todo o time desse jeito e eu ainda como ator principal. Né? Então acho que as ideias que você deu aí é bem válida, né? Mas tem algum segredo para ficar mais calmo ou não? Cara, tem um segredo que se chama paredão. Vai com medo de tudo. Vai com medo de tudo. Como eu disse, não tem uma regra. Não é, ai meu Deus, o pessoal procura lá como perder, não vai perder. Não perde. O feito é melhor que perfeito. Vai com medo de tudo. No segundo você está melhor, no terceiro você está melhor, no quarto você está melhor. O que eu ensinei aqui é a rodinha da bicicleta, ou é a bicicleta sem a rodinha para andar. É para dar os primeiros passos na comunicação. Depois, eu anoto tópicos, né? Eu anoto tópicos. Você pode anotar tópicos, você pode anotar tudo que você vai falar, não tem o menor problema. O que eu quis passar aqui é isso, é a segurança de você estar preparado. Se você sabe o que você vai falar e se você ensaiou sozinho no espelho, para sua esposa, para o seu time, ó, vou fazer para você aí, cara, vê se tá legal. Vê se tá legal. Ó, isso não tá legal, se você falar isso, eu acho que não é legal. Cara, eu acho que tá muito longo, eu acho que você se alonga demais. Eu acho que é isso, eu acho que é treinar. E se coloca. Cara, acho que a principal lição é essa. Se colocar em situação que você tem que falar em público ou se colocar em situação que você tem que gravar, fazer vídeo. Oi, gente, tudo bem? Aqui é tal, vou falar disso, falar daquilo. Cara, e quanta coisa vocês têm para falar, para compartilhar. Eu estou numa luta com ele aí, cara, para ele fazer isso, mas tá difícil. Mas eu vou conseguir. Mais alguma coisa, gente? Essa movimentação, essa verbalização é tão importante quanto falar? Sim, importantíssimo. O que acontece? Tem gente que não sabe fazer com a mão. O que eu aprendi? Cara, maestro, o curso de locução que eu falei lá do Nicola Valeta, você vai falar, por exemplo, eu te dar um texto e você vai. O maestro, cara, você fala. Se não quiser mexer a mão, mexe, põe a mão no bolso, mas é importante. Postura é importante, a roupa é importante, o gestual é importante, o tom da voz é importante. Uma coisa legal também, importantíssima, é perceber. Perceber. A gente não está percebendo mais nada, sabia? É tanta informação que a gente não percebe. E eu estou exercitando essa questão do perceber. Então eu estava ali percebendo. Cara, deixa eu ver para quem que eu vou falar. Aí eu já senti um clima legal, descontraído, amigos e tal. Falei, poxa, acho que eu não preciso ficar tão nervoso assim não. Acho que dá para seguir bem. Mas é importante. Tem técnicas, tem estudo, tem muita coisa. Mas eu acho que o mais importante de tudo é estar preparado. Se você está preparado, se você vai mexer a mão, se você vai mexer o conteúdo, a autoridade com que você vai falar, acho que abafa todo o resto. Mais alguém? Uma. Gente, muito. Mais alguém? Não, eu ia comentar justamente como ensaiar, né? Qual que era a deixa aí para quem é administrativo, geralmente todo mundo fica do lado. Sim. Mas normalmente se ensaiar, tinha alguma, né, algum teatrinho, alguma Sim. coisa, espelho, qual que é a deixa legal, porque você fala, né, hoje tem celular que você Sim, coloca se ali, grava. você grava, né? Grava, apaga, grava de novo, mostra para um amigo, mostra para quem se grava. Antes, quando não tinha um celular, hoje eu faço bastante isso ainda, eu me gravo. O pessoal achou que eu era doido, né? Que eu falo muito sozinho no carro. O que esse cara tá falando sozinho? Eu ensaiando. É isso. Gente, falar em público é muito complicado, é muito difícil. Como eu disse, eu já trabalhei em rádio. A Rádio Sucesso, na época, a Rádio Cidade, era a rádio primeiro lugar no Brasil. E em São Paulo, ficou 6 anos em primeiro lugar. Milhões de pessoas ouviam a rádio. Aí na minha cabeça ficava assim, cara, primeiro lugar em São Paulo, que é uma das maiores cidades do mundo. Cara, eu tô falando para uma rádio que é uma das mais ouvidas do mundo. Isso é uma pressão louca. E quando eu fui estrear na rádio,
essa pressão foi tão assim que eu passei mal. Gente, de verdade, eu passei mal. E eu tava lá de noite, lá, passando a mesa lá para aprender. E aí o locutor que tava lá na noite era o Vini, super locutor, ele que criou lá os sons. E eu tava uma semana lá, pegando a mesa, né, as músicas, né, o jeito dele falar. E aí tava tocando uma música. E ele falou, Giba, vai lá e fala a hora certa. Eu falei, não. De jeito nenhum. Cara, vai lá e fala a hora certa. Eu falei, não, Vini, eu não tô pronto ainda. Já tinha uma semana que eu tava lá. Não tô pronto. Giba, 40 segundos. Eu falei, Vini, pelo amor de Deus, não faz comigo, cara. Não vou conseguir. Giba, 20 segundos. Eu falei, Vini, 20 segundos eu não vou. Senta lá e fala a hora certa. Eu falei, Vini, tá acabando. Aí sentei lá. Rádio Sucesso, boa noite, 10:02. Cara, saiu um peso. E foi maravilhoso. Então, assim, imagina, né? Se me colocar no rádio, por exemplo, hoje eu faço, né, as reportagens de um helicóptero, gente. Então, assim, tenho medo do helicóptero, tenho tempo, a rádio massa, eu tenho 40 segundos, 30 de informação do trânsito e 15 de propaganda. A Rádio Eldorado do Grupo Estado, eu tenho 30 segundos, 15 de informação e 15 de propaganda. E tem que ter começo e fim, tem que fazer sentido. Eu vou falar do trânsito, eu tenho que falar que está ruim e eu tenho que dar alternativa. Se você me coloca lá, gente, lá eu nado de braçada. Estou tranquilo, no rádio, estou tranquilão. Agora, no público, encarar as pessoas, olhar no olho. Cara, tem um monte de técnica também. Olha para a pessoa, olha. Tem um que está bocejando, olha para ele, fica um tempinho mais. Fica um tempinho mais nele. Cara, são técnicas que você vai desenvolvendo. Porque o que acontece? Isso é mentalidade. Quando você vê alguém abrindo a boca, cara, é natural você travar. Você fala, meu Deus, eu não estou agradando, o cara está com sono. Certo? Mais alguém? Gente, aproveita que é de graça, hein? Você, assim, comparando, né? A primeira vez que você foi pro rádio e a primeira vez que você se apresentou em público, o que você acha que foi pior para você? Se apresentar em público, por mais que sejam poucas pessoas, mas você está vendo as pessoas, né? Ou falar no rádio, você está falando para ninguém, teoricamente, só que você sabe que tem muita gente te ouvindo. O que foi pior para você? Cara, boa pergunta. Porque depende muito do público, né? Depende muito do público. Porque aqui tem o quê? Umas 70 pessoas? 60. É intimidadora, mas é um pouco mais tranquilo. Na verdade, assim, ao contrário. É um pouco mais difícil, porque, por exemplo, quando eu trabalhei na Rádio Sucesso, tinha, sabe aquele show lá do 1º de maio? 2 milhões de pessoas. Eu ia lá apresentar, mas, cara, gente, vamos lá. Contagem regressiva, 5, 4, com vocês, Ivete Sangalo. Cara, qualquer coisa que você falar lá, tá valendo. Agora, para 60 pessoas, todo mundo assim prestando atenção em você lá, ninguém está prestando atenção em você lá. Então, eu acho particularmente mais difícil essa situação aqui. É mais difícil. Mas é isso que eu estou falando. É paredão, é ir fazer. Hoje aqui é uma situação, no próximo eu já vou estar melhor. Eu vou me lembrar de coisas que eu poderia ter feito, não fiz aqui. Por exemplo, uma coisa que eu não falei aqui, que acho que é importante. Cara, conexão. Como é que você se conecta com alguém? Com stories. Então, quando você for fazer um vídeo lá, dentro daquela regra do começo, meio fim, lá do recheio, conta a história, conta a sua história. Conta a história de alguém, desde que seja ético e verdadeiro. Ou então, que você informe, olha, é só uma analogia, hein, gente? Não é isso. Tá? Então, No caso aqui da galera, o pessoal se conecta colocando tava de Mas você sabe que, cara, essa coisa de conexão é muito boa. Porque a rede social nada mais é do que uma conexão, né? Você se conecta, você entra para se conectar, para se informar e para comprar. Né? Você conectar para ver o que o outro faz a mesma coisa que você gosta do mesmo filme, para se informar, opa, tem um negócio legal ali, o cara faz um hambúrguer em 1 minuto. E comprar, olha, vem aqui e compra. Isso. Mais alguém, gente? Eu queria fazer uma pergunta. Olha, garoto. Você já se encontrou numa palestra assim, e que você começou a gaguejar, tipo, caraca, e agora, mano? Eu não estou ciente do assunto, eu não sei. O que eu faço aqui? Tipo, eu não estou preparado. Já passou por essa situação? Já sim. E na teoria é tudo lindo. Eu poderia falar, cara, isso, cara, mas
na prática não é bem assim não, é complicado. Mas o que eu tenho aprendido, o que eu tenho me colocado em situação, até para que isso aconteça, e às vezes eu até simulo, para ver, né? Me perco de propósito. Cara, é comunicar, é falar como se eu estivesse falando com você. Aí se eu me perdi, eu falo, gente, cara, desculpa, onde que eu estava mesmo? Natural. Falar, conversar, se você se preparou, se usou a técnica no começo, meio e fim. Tem um monte de técnicas. Se eu fosse falar aqui dos gatilhos mentais, das conexões, a gente ia passar a vida aqui. Mas é isso, eu acho que é natural. Quanto mais o erro, cara, o erro é maravilhoso, o erro conecta com uma beleza. Então eu acho que é simplesmente falar, cara, gente, olha, eu estou nervoso, eu me perdi, alguém pode me ajudar aqui onde eu estava? Mas já aconteceu. E não fiz isso não, me perdi total, precisei tomar água, precisei pegar o meu papelzinho, deixa eu ver onde que eu parei. Cara, mas é isso. Cada dia vai ficando melhor, cada dia você se perde menos, vai chegar um dia que você vai se perder e vai falar, cara, eu voltei em casa, eu sei que, peraí, contar até 10, onde eu estava, ou alguém ajuda, isso. Mais alguém? Tá bom, gente, tá bom. É que é o seu tempo, né? Gente, muito obrigado, valeu mesmo, quero agradecer o William pelo convite, agradecer a atenção de todos vocês, muito, muito, muito obrigado, sou muito grato, estou saindo daqui muito melhor do que eu entrei. Valeu!